E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 20/3, 20h34, vamos aí para mais uma live de mercado direto ao ponto sem muita enrolação. Já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Vamos para o que interessa, galera, que eu sei que vocês gostam de gráfico, então vem comigo. Bom, galera, que altinha que a gente teve hoje, né? Praticamente devolveu mais da queda de ontem, né? Queda de ontem que teve uma barra aqui, foi quantos por cento? Vamos aqui medir rapidamente aqui. Vou pegar lá da rabelazinha, viu? Até o final. Então foi uma queda de praticamente aí 9,57. E vamos ver essa alta aqui. Vamos ver essa altinha aqui. Até o momento, ó, 11,98, né? Tirando aqui, pegando a rabelinha também, né? Então assim, devolveu, né? Toda essa queda de ontem, beleza? E aí, vamos para o que interessa, vamos ver o que pode acontecer, quais são as probabilidades aqui do nosso querido Bitcoin, beleza? Bom, galera, ontem a gente estava falando aqui que possivelmente, como a gente ia fechar abaixo de 64,250, teoricamente aqui era para vir buscar a região de 59,856,30. Eu estava acreditando até que viria buscar essa região. Quase chegou lá nela e aí voltou isso tudo. Falta 24 minutos e 13 segundos para fechamento de vela e praticamente a gente vai fechar acima dos 64,250 e acima de todas as differences, tá? E praticamente acima dos 50%. Ou no meio de 50%. Vamos lá, vamos trazer aqui para cá e vamos ver mais ou menos aqui, ó, tá lá em cima, né? Ainda vai ficar aqui abaixo dos 50, ó, ali que é o 108,17,14. Então essa região aqui é uma região de resistência, tá? Ou seja, a resistência desse canal total aqui. Então assim, essa alta foi uma alta interessante? Foi interessante. A região que essa alta ela aconteceu foi uma região interessante? Sim, também foi uma região interessante. A gente praticamente veio buscar os 50% da barra do dia 28 de fevereiro de 2024. Essa barra aqui ainda está comandando tudo. Ela defendeu as posições aqui nessa região e veio novamente aqui defender suas posições nessa região, tá? Então, assim, essa volta toda aqui é uma volta que realmente me surpreendeu, porque eu pensei que até que a gente viria buscar regiões aqui de 55, mais ou menos, tá? E a gente não vê, a gente levou essa lapada aqui para cima. Só que tem uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. O OBV, galera, tá? O OBV, ele ainda não me registrou aqui, tá? Não me deu aquela, como é que eu posso dizer, aquela segurança total que essa alta aqui realmente ela vai continuar. Por quê? Porque nota que a VWMA está passando aqui nessa região. E ele ainda está negativo, tá bom? Porque ele está abaixo da VWMA, então ele fica negativo, porém, ele está vindo testar a VWMA. Então, o que eu quero ver nesse OBV é esse OBV chegando nessa região aqui, rompendo a VWMA, testando a VWMA e ficando acima. É isso que eu quero ver no OBV. Que aí eu caracterizo aqui que a gente pegou liquidez realmente aqui nessa região, a galera entrou novamente aqui e está começando a entrar grana novamente para o Bitcoin e isso aqui faz com que o preço aumente com a demanda. Eu ainda não tenho isso, galera. Então o meu OBV, ele ainda está um pouquinho longe aqui, ó, de chegar na VWMA, que é justamente essa linha toda aqui. Porque o mercado ele pode muito bem, tá? O mercado, como ele está vermelhinho, ele pode estar aqui, ele vem, faz uma altinha, pô, bateu aqui, faz isso e cai novamente. Ou seja, aqui ainda é um ponto de defesa da VWMA. Então, isso aqui pode acontecer. Então, essa é a minha preocupação ainda no Bitcoin, certo? Então, a gente tem que ficar bastante atento justamente com essa possibilidade. Que a gente rompeu VWMA do dia 28 e a VWMA também do dia 5. Então, tipo assim, a gente está fechando praticamente acima dessas duas VWMA. É muito importante, muito importante. Então, eu vou fazer uma coisa rapidamente aqui. Eu vou tirar isso aqui, isso e isso aqui, beleza? Então, o que eu tenho aqui? Se eu for pegar só leituras de candle, tá? A gente vai pegar essa região aqui e vai colocar aqui, ó. Pegar esse movimento e fazer isso. É aquilo que eu sempre falo para vocês, dos 50%. Sempre eu falo isso dos 50%, né? De agora. Eu falo isso aqui há um bom tempo aqui no canal, tá? Então, a gente tem a atividade profissional. Eu tenho um OBV aqui totalmente positivo, renovando os topos aqui e ele acima da VWMA. Então, o mercado vem e ele faz essa volta aqui em cima dos 50%. E automaticamente ele sobe e faz esse movimento. Então, significa que o play que entrou aqui no dia 28, ele está totalmente no comando.
e aí o mercado faz essa queda novamente, tenta aqui numa VWMA, que é justamente desse ponto que a gente ancorou, volta, testa uma, duas, não vou falar três já rompe essa região aqui e já volta novamente para cima dessa região. Então significa que o cara dominante aqui do dia 28 está no comando realmente, né? Ele está dominante, está no comando, obviamente, né? Então ele está no comando ainda, galera. Então isso aqui é muito importante para a gente, tá? E se eu for pegar agora esse movimento que é dessa barra aqui, ó, eu não vou pegar nem eu não vou nem pegar o pavio, tá? Eu vou pegar só ela aqui, ó. Se eu for pegar aqui e fazer isso, eu vou ter os 50%. Então, praticamente aqui, o que a gente tem? A gente tem aqui uma defesa, uma, duas, vou falar três aqui que chegou perto. Na quarta que rompeu tudo, já voltou para cima novamente. A gente não tem tanto volume, tá? Então, aqui a gente está tendo uma rejeição das perdas dessa difference e também dos 50% da barra do dia 5. Mais um motivo interessante também. Só que o que me preocupa tudo é ainda a VWMA. Por isso que eu estou falando para vocês, o mercado ele pode muito bem fazer esse movimento aqui, né, que ele está chegando aqui perto, fazer esse movimento e depois começar a cair novamente, fazendo com que o Bitcoin caia. E eu não quero que o mercado perca esses dois pontos aqui. Esses dois pontos são muito importantes para a gente ter a sustentabilidade aqui. Se a gente perde esses dois pontos, eu vou falar de uma correção um pouquinho mais forte. Então a gente ainda não passou desse risco ainda. Esse é um risco. Eu vou ficar tranquilo aqui no Bitcoin, não vou fazer entrada porque eu já fiz uma entrada alta aqui, beleza? Que foi nesses pontos aqui, nessa mergulhada. E eu espero muito, mas muito, que o Bitcoin, que o OBV do Bitcoin, ele comece a ficar positivo, ele comece a ficar acima da VWMA. Tá? Aqui ele tá vermelho, que ele tá dizendo que tá negativo, é porque é coisa minha mesmo, tá? Quando ele voltar aqui para cima, ele vai ficar branco. Só que aqui a gente já começa a ver que a gente tem um pico nesse OBV. Se eu quisesse traçar uma difference aqui, eu também poderia traçar por conta desse pico do OBV. Só que isso é uma coisa que eu ainda estou estudando, uma coisa que eu estou fazendo ainda, e quando eu tiver confiança para falar sobre marcar esses picos de volumes com a VWAP em cima do meu OBV, fica tranquilo, que aí eu vou passar para vocês. Mas a princípio o que a gente tem que entender é justamente essas possibilidades aqui, né? Então eu tenho a primeira barra eu tenho o teste de 50% e o mercado subiu. Aí eu tenho a segunda barra, que está justamente nessa região. A gente tem os 50% que está passando nessa região e a gente teve a rejeição. Ou seja, a gente teve essa rejeição porque a gente chegou no outro camarada aqui. Então esse cara aqui não quer deixar passar de jeito nenhum. Então ele está sustentando todo essa volatilidade aqui no Bitcoin. Então é um ponto totalmente positivo para a gente, tá? Se a gente for pegar aqui e vamos colocar aqui o SDT, se a gente for pegar aqui e ver o SDT, olha o que o SDT está fazendo. Ele chegou no ponto que ainda não está, ele está aqui fazendo um teste de oferta, nessa região. A gente levou essa lapada aqui onde chegou perto aqui dos 4,61. Então esse ponto aqui é um ponto interessante, foi nessa barra aqui do dia 5 de março, né? Então chegou lá, tomou lá o seu supapo aqui, na região dos 4,61, tá voltando para baixo da VWAP. Então essa VWAP aqui é uma baita de um nível de suporte, né? Tá perdendo agora aqui o suporte novamente. Então tá tendo rejeição nessa região. Então essa região aqui é uma região muito importante. E agora, se a gente vira, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante vocês saberem disso aqui, ó. Se a gente vira aqui nesse teste que falta 16 minutos e o mercado ele começa a ficar novamente vermelhinho aqui embaixo, então significa que aqui não teve, né? Não teve aqui como é que eu posso dizer? Não deu certo, né? Então a grana aqui começou novamente a sair aqui. Então essa alta aqui não foi uma alta sustentável e o mercado ele vai começar a devolver novamente. Aí se o ABV ele começa a ficar vermelho aqui no SDT, lá no Bitcoin ele já vai começar entrando, porque está muito perto uma coisa da outra. Aqui eu estou fazendo um teste de oferta e lá estou fazendo um teste de demanda. Se não me engano é demanda? É demanda, tá? Então é muito importante a gente entender isso. Então aqui o Bitcoin, nesse exato momento não, o SDT nesse exato momento aqui, se houver essa correção, que já está tendo a correção na verdade, a gente pode chegar aqui nesses patamares aqui, ó. Beleza? Pera aí. Às vezes essas linhas aqui. Pronto, nesses patamares aqui de 4,07. Fazendo assim que o Bitcoin ele consiga... Ah, cara, pera aí. Rapidão.
Beleza, galera, porque eu não tinha colocado aqui o gráfico do Bitcoin sem ter que ficar mudando. Então, se isso aqui acontece, a gente perde essa VWM aqui, ou seja, a gente não está tendo realmente sustentabilidade profissional aqui no SDT, vai fazer com que o Bitcoin, a taxa de demanda, ele comece a ficar branquinho aqui, ou seja, ele ficar trabalhando em cima da VWM. Ele tem que trabalhar acima da VWM, é isso que eu quero. Enquanto ele estiver trabalhando acima, eu vou ficar mais tranquilão em toda essa defesa do Bitcoin. Se ele começar a ficar trabalhando abaixo, então eu já vou ficar um pouquinho ainda com o pé atrás com o Bitcoin, tá? Então isso é muito importante a gente entender isso. Então a gente está chegando perto dos 68.585,16, que é um ponto interessante. Então nota que a gente bateu uma vez, duas vezes, três vezes nessa região aqui, não passou, depois que a gente fez esses movimentos aqui. Então é um movimento sim interessante que o Bitcoin fez, mas se o OBV ele tivesse acima da VWM, eu estava feliz da vida, feliz, mas ele ainda não está. E eu também posso estar errado, posso estar falando besteira, e realmente o Bitcoin começar a disparar aqui, mas eu fico com o pé atrás ainda justamente por conta dessa configuração toda, beleza? Então o SDT aqui está caminhando para vir buscar regiões aqui de 4.07, né? 4.07. Se isso acontece, o Bitcoin ele rompe essa região de 68 aqui e vai atacar novamente 72, tá? Com certeza aqui ele atacaria 72 e dessa vez com toda essa liquidez aqui, tudo que pegou aqui nessa região, aqui também, né? Possivelmente aqui, se isso aqui acontecer, a gente vai ali levar com tudo para tentar buscar o 77, né? Na minha humilde opinião, beleza? Então, tá faltando agora 13 minutos para fechamento. Vamos ver como é que vai fechar isso aqui. Se fechar abaixo dos 68.585,16, a chance de vir buscar aqui regiões aqui de 64, 250,58 é grande, tá? Essa região aqui é grande. Se perder aqui, galera, vai confirmar minha fraqueza aqui e o Bitcoin ele tende a vir buscar correções novamente para baixo. Mais uma vez, ele não perdeu a barra do dia 5, a barra do dia 5 ele está praticamente os 50%, se eu pegar lá do topo aqui, ele está praticamente já acima dos 50%. Então isso já é importantíssimo para a gente. E aqui, a gente só foi testar os 50% nesse dia aqui 5, esse dia aqui do dia 28, né, a atividade profissional que aconteceu no dia 28, ela foi alcançada aqui no dia 5. Só que depois disso aqui a gente não veio atacar novamente ela, né? Então a gente atacou praticamente, se eu pegar toda a vela, tá? É isso que eu tô falando para vocês aqui, ó. Se eu pegar toda a vela, ou seja, pegar lá do topo aqui, não precisa nem pegar desse topinho, pegar daqui para cá, ó, se tu for pegar daqui para lá no final, tu vai ver que os 50% tá aqui, cara, e a gente teve a rejeição dos 50%, né? Então, o que eu falo para vocês, preço acima de 50% tem mais força compradora. A gente chegou aqui, no outro dia já aconteceu isso. A gente não veio ficar aqui trabalhando aqui abaixo, né? Desse jeito aqui, ó, fazendo range aqui para poder fazer esse movimento para baixo. Então, aqui abre-se um alerta. Eu até falei isso para vocês desse alerta, que possivelmente o mercado ele poderia chegar nesse nível e fazer esse movimento, ou chegar nesse nível e fazer esse movimento. Isso aqui eu falei ontem para vocês. Ontem eu estava falando justamente disso aqui para vocês, por entender toda essa situação que o Bitcoin está se encontrando agora, tá? Mas eu pensei ainda que o mercado ele viria um pouquinho mais para baixo antes de fazer isso. Talvez aqui chegar nos 55, 711 mais ou menos aqui. 55, 711 não. Mais ou menos isso, que se rompesse 50% daria mais ou menos essa expansão, tá? Então vamos ficar atento. O Bitcoin aqui ele pode sim ter engatado aqui uma marcha aqui mais tranquila, né? Vamos esperar esse rompimento do OBV e esse rompimento aqui do 68 que vai falar muita coisa para mim, tá? Então o Bitcoin aqui ele pode ter feito isso aqui. Cara, é porque eu já paguei tudo que eu tenho das marcações do ano passado, cara. Mas se você for pegar, isso aqui é muito real. É muito real. É muito real. Vamos lá. Eu gosto de mostrar isso para vocês vocês entenderem essa situação, tá? Que a gente tá passando. Eu gosto de falar isso para vocês. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui, cara. Tá aqui. Só que isso aqui é gráfico semanal. Isso é gráfico semanal. Olha só. O que tá acontecendo lá, ó, a gente fez a barra de atividade profissional e aqui a gente estava aqui abaixo. A gente não fez range aqui assim, a gente fez abaixo. Então aqui, em hipótese alguma, eu falaria para vocês comprarem aqui. Só que lá no gráfico já estava falando para comprar, obviamente. Estava no 16 mais ou menos. Por quê? Porque a gente teve aqui atividade profissional, aumento de volume expressivo, aumento do volume aqui expressivo, do volume. A gente teve uma barra vermelha, a gente teve um range. Então aqui para mim é absorção pura. Geralmente quando isso acontece, aceleração de preço, aumento expressivo de volume, a gente pensa em absorção. Então por isso eu já estava falando de absorção aqui. Só que aí eu estava esperando realmente confirmar aqui no semanal justamente esse rompimento. Aconteceu o rompimento, já era.
Então aqui era um ponto interessante para mim. Esse ponto aqui é um ponto interessante, tanto que eu comprei nessa agulhada para cá novamente, visando todo esse contexto. Novamente, se tu for pegar um gráfico semanal, tu vai fazer isso aqui a mesma coisa. Só que isso aqui é semanal, tá? Isso vale para qualquer tempo gráfico, tá aqui, ó. Aí eu vou marcar os 50%. Olha quantos testes eu tive nos 50%, galera. Olha quantos testes tive nos 50%. Voltou aqui, subiu. Voltou aqui, novamente subiu. Em cima de uma DIVS, porque isso aqui tem atividade profissional. Respeitou aqui, não perdeu os 50% e começou a subir novamente. Depois disso, o Bitcoin só subiu. Só subiu. Olha a agulhada que ele deixou no gráfico semanal aqui, tanto para cá como para cá. A gente tem atividade profissional aqui nessa barra. Essa barra aqui no dia 4 de março de 2024, a semana começar no dia 24, olha só o que aconteceu aqui, gráfico semanal. Eu não vou marcar ela porque eu nem passou aqui dessa média, mas tudo bem. Então, se eu for pegar ela aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó, poderia marcar até lá, para ficar praticamente 50, mas não, vou marcar aqui, ó. E aí eu tenho 50% semanal. Então, o que o mercado fez? Violinou todo mundo aqui, violinou todo mundo aqui. Todo mundo foi violinado no semanal. Então, isso é muito importante para vocês entenderem, tá bom? Outra coisa interessante também que eu tenho que falar para vocês, olha como já está ganhando a média de 4 horas. Porque essa média aqui eu estou buscando do camarada do dia 5 de março de 2024. Toda vez que bate aqui, aguenta, bate aqui, tentou romper, beleza, foi novamente para cima. Ou seja, aqui já estou positivo novamente. Se tu for pegar aqui o dia 19 de março, a gente tem uma barra de atividade profissional. Vamos pegar os 50%. Você está vendo o que está acontecendo? Se tu for pegar os 50% aqui, ó, como ela é curta, eu vou fazer aqui assim. Pronto, o preço aqui, ele segurou uma vez, duas, caiu, veio aqui, sem liquidez aqui também, né, ó, o volume também baixo, esse aqui ainda for maior, e aí ganhou tudo e novamente para cima. Então, possivelmente, aqui um sinalzinho de absorção nesse ponto, tá? Outra coisa interessante para vocês, o que eu falei para vocês dessa volta aqui, depois de uma onda corretiva, aqui, ó, peraí. Depois de uma onda impulsiva. Cadê? Tô perdido. Ah, tá aqui. Tá aqui, ó. Ó, o que eu tava falando para vocês aqui, ó? Esse movimento aqui, eu tava falando para vocês justamente disso. Olha só. Tá? Eu falei isso para vocês também. Então, o que eu tenho aqui? O que eu tenho nesse exato momento aqui, galera? Tem onda 1, 2, 3. Chegou praticamente ali no 60 que eu tava comentando para vocês. Depois de uma onda corretiva, veio uma onda de impulsão. Olha só o preço aqui, ó. Já vindo aqui, rompendo essa média. Então, cara, tudo isso aqui, né, a gente está comentando com vocês aqui, tá? Então, tudo a gente está comentando com vocês. Então, quando eu desenho esse tipo aqui de configuração aqui para vocês, ou seja, o preço, quando estava aqui nessa região, estava falando que poderia bater 62 a 60. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma onda corretiva. Impulsiva, corretiva. Impulsiva, aqui ó, ABC corretiva, na verdade, né? E aí, agora a onda impulsiva. Então, aqui eu tenho esse primeiro nível de 100%, 127%. Então, chegou aqui em uma zona de decisão, tá? Então, onda 1, 2, 3, ou seja, ABC. Então, eu tenho aqui uma zona de decisão, que é justamente nessa região aqui, tá? Então, depois que a gente chega nessa zona, ou a gente rompe para cá, para baixo. Se romper aqui para baixo, a gente entende que isso aqui é uma onda... uma onda de continuidade, na verdade, né, que vai continuar a queda. Se a gente segura nessa onda aqui, né, no 127, que é o máximo desse ponto, e começa a trabalhar acima aqui, a gente começa já a acreditar que tem uma retomada de preço. E é justamente o que está acontecendo. Então, isso aqui foi também comentado com vocês. Beleza? Então, o Bitcoin está começando a ficar legal. Estou gostando novamente. Fiquei com medo, não vou mentir para vocês. Pensei que o mercado ia um pouquinho mais para baixo. Não vou mentir para vocês, me surpreendeu. Mas eu ainda estou com um pouquinho de receio do Bitcoin, justamente por conta do meu OBV. Se o OBV tivesse positivo, era tranquilão. Beleza? Galera, então isso. Era uma atualização rápida para vocês. A gente praticamente vai fechar acima do 64, vai fechar acima do 64.250, 64.723.12. Então, isso aqui tá aparecendo muito para mim, muito mesmo, defesa dessa galera que está aqui, e isso pode fazer com que o Bitcoin realmente suba aqui. Mas lembrando, eu só vou ficar confiante nessa alta se esse OBV ele começar a ficar acima da VWMA. Se isso não acontece, não tem como eu ficar tranquilo nessa alta do Bitcoin, beleza? Isso vale também para o SDT, ó. O SDT está fazendo um teste de oferta. Esse teste de oferta aqui ele tem que vir para baixo da VWMA. A VWMA aqui ela tem que ser violada e ficando aqui para baixo. Isso vai fazer com que eu acredite
que pegaram liquidez aqui nessa região aqui, vão começar a socar a bota para baixo e aí começa a acreditar nas próximas expansões, beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês, falta 4 minutos para fechamento de vela e é isso, tá bom? Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, se tu tem alguma sugestão aí, tá? Você deixa no comentário pra gente, se tu tem alguma dica, qualquer coisa que você tiver na cabeça aí, você manda pra gente aqui que a gente responde, beleza? Galera, então é isso, tamo junto, espero que tenham gostado do vídeo e é isso. Os